Nosso entrevistado nessa edição, o diretor-geral da organização não governamental Endeavor, Paulo Veras. E o comentarista Jorge Vidor está com a gente ao vivo. Eu sou Leila Sterenberg e o Conta Corrente começa com o dólar mais barato e com o Bolívar mais perto. Bom, num dia sem mercado financeiro aqui no Brasil, por conta do feriado da Consciência Negra em São Paulo, a gente conversa com o diretor-geral de uma organização não governamental. É a Endeavor, nosso entrevistado é Paulo Veras. E o comentarista Jorge Vidor participa da entrevista. Bom, Paulo, bem-vindo aqui ao Conta Corrente, nesse dia morno aí para a economia, já que o mercado está fechado, e aí a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho, inicialmente, sobre o trabalho de vocês, o que é a Endeavor, e eu tenho informação que vocês vão representar o Brasil na Semana Britânica de Empreendedorismo, quer dizer, qual é a importância desse evento? Bom, a Endeavor é uma organização sem fins lucrativos e a gente existe para ajudar o Brasil a crescer e dar certo. A forma como a gente faz isso é através do apoio a empreendedores, porque empreendedores são aquelas pessoas que constroem suas empresas acreditando num sonho, e isso faz com que se gere emprego, renda, oportunidades e movimente a economia como um todo. Se tiver muitos desses, o Brasil é um país que vai crescer mais rápido, vai ter mais oportunidade e vai ser mais justo. Então, todo o nosso trabalho é voltado para ajudar esses empreendedores a darem certo e para incentivar que outras pessoas também queiram seguir essa trilha e empreender. Então, a gente acredita muito na importância de gerar exemplos, ajudar a criar novos empreendedores que tenham sucesso, que possam contar essa história para o resto da população e, dessa maneira, outras pessoas se animem para trilhar também esse caminho. Paulo, a gente acabou de ver aí a notícia que a Leila deu, que a arrecadação federal de impostos bateu um novo recorde, né? Ela é quase que todo mês é a mesma notícia, bate recorde em cima de recorde. Uma das razões que vem sendo apontadas para esse recorde não é só o crescimento da economia, é que como o Brasil agora tem um crédito se difundindo pelo sistema produtivo, muita gente que estava na informalidade está passando, de certa forma, a se legalizar, recolher impostos, aquelas coisas que se espera da economia normal. E também o seguinte, o setor de serviços está crescendo um pouco acima da média, ele é até o maior gerador de empregos. Então, se a gente botar isso no papel hoje, sobre o seu ponto de vista, você acha que realmente a economia brasileira vai se formalizar? E essas pessoas todas que trabalham como profissional autônomo, sem nenhum tipo de registro, vão virar empresários? A gente tem visto essa tendência. Eu acho que isso é um movimento muito claro que está acontecendo por diversos motivos. Para as empresas crescerem, não tem outro jeito que não seguir o caminho da formalidade, não tem outra opção. E as empresas que estão agora querendo construir sonhos maiores, tem muita empresa brasileira começando a exportar, se expandindo, franqueando. Quer dizer, esse movimento de crescimento ele é totalmente incompatível com a informalidade. Então, a gente concorda com essa tua visão, Vidor, que acho que é uma tendência inevitável para a economia brasileira. O que é muito bom para todo mundo. É bom para o Estado, é bom para quem está fazendo direito e é bom para o país em geral. Então, realmente, isso é um movimento que a gente está vendo com muito bons olhos. Bom, aí pegando isso que o Vidor falou, a questão do crédito, né? A gente tem um caso clássico aí nessa questão do empreendedorismo, que é a revolução do microcrédito em Bangladesh, todo um processo que foi estimulado pela Choca, que é uma outra organização não governamental, com ramificação em vários países no Brasil, inclusive. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa tendência mundial de haver exatamente instituições que estão querendo mais ensinar a pescar do que dar o peixe, né? E voltando também à segunda parte da minha primeira pergunta, o que é essa semana na Inglaterra, afinal, né? O que acontece, digamos assim, no primeiro mundo com instituições voltadas para estimular o empreendedorismo também em países pobres como nós? Perfeito. Para falar primeiro sobre a questão de ensinar a pescar, eu acho que também tem uma tendência de instituições não governamentais, sem fins lucrativos, de visarem um movimento mais sustentável, uma coisa contínua. E isso só acontece se realmente a gente conseguir ajudar as pessoas a melhorarem, a desenvolverem melhor seus negócios, a aprenderem mais, e com isso elas vão ter esse desdobramento. Então, isso é muito importante, porque se a gente só dá o peixe, a gente sabe que depois as pessoas vão passar fome em algum ponto. Então, é claro que o Brasil, como um país subdesenvolvido, hoje ainda precisa fazer os dois. Mas se a gente não cuidar dessa questão do longo prazo, de ensinar a pescar, a gente vai precisar dar o peixe sempre. Então, por isso que a gente acredita muito nessa visão de longo prazo de ajudar o desenvolvimento mesmo.
E com relação a essa Semana Britânica do Empreendedorismo, esse é um evento muito interessante que começou 4 anos atrás com o Gordon Brown, que agora é primeiro-ministro. E é uma semana que envolve uma série de eventos, movimentos, e lá na Inglaterra esse ano, foi na semana passada. E eles conseguiram envolver 500 mil pessoas espalhadas por toda a Inglaterra para participar de competição de planos de negócio, de trocar ideia, quem tem ideia com quem tem dinheiro e pode investir, palestras com empreendedores de sucesso contando sua história, dando o caminho das pedras, falando das dificuldades e das soluções. Então foi um evento de tremendo sucesso. E agora em 2008 vai ser a primeira vez que vai ocorrer uma semana global do empreendedorismo. E a Endeavor está ajudando a viabilizar que ela venha para o Brasil também. Agora, na semana passada em Londres, tinham 37 países, na verdade, que vão estar trazendo isso para os seus países no ano que vem. E todos eles aprendendo como é que isso funciona, qual que é o modelo. E a gente trazendo para o Brasil quer envolver pelo menos o mesmo número de pessoas que eles envolveram lá, mas a gente gostaria de ter muito mais gente ajudando os jovens de todo o país a tirar suas ideias do papel. E isso é feito com uma rede muito grande de parceiros, não é um evento da Endeavor, é um evento que a gente vai fazer junto com a Choca, que você mencionou, o Sebrae, a Junior Achievement. Então tem uma série de organizações não governamentais e até do governo que vão se envolver nessa empreitada de realmente ajudar a promover o empreendedorismo para todo o país e ajudar a criar essa massa de empreendedores. Tá certo, Paulo. Obrigada. Paulo Veras, uma pergunta de Jorge Vidor. Ô Paulo, a gente vê aí essas iniciativas, fica até entusiasmado, mas quando passa para a realidade, principalmente aqui no Brasil, a gente vai ver o seguinte, que toda vez que alguém quer sair daí pouco, precisa de um contador, de um despachante, de um advogado razoável que conheça, porque senão ele cai na mão da burocracia e assim que ele montar um negócio vai cair a fiscalização em cima dele, ele vai estar fora, a documentação não está correta, não atendeu as normas e regras, e existem regras assim aos montes, todo dia a nossa burocracia edita regras. Então, será que a gente não precisava ter uma espécie de assessoria gratuita, como existe a Defensoria Pública e outras coisas que pudessem ajudar mais esse candidato a empreendedor? Eu acho que tem que separar essa questão em dois lados. É claro que no Brasil a gente tem até aquele ranking lá Doing Business do Banco Mundial, onde o Brasil está bem atrás da maior parte dos países emergentes em termos da facilidade de fazer negócios, a burocracia para registrar a empresa, a dificuldade de entender a regulamentação toda dos impostos. Então, realmente tem um contexto um pouco mais difícil de navegar. Mas já tem alguns recursos muito bons no site do Sebrae, acho que tem o governo de alguns estados também que está tentando facilitar um pouco esses processos, deixar tudo isso em menos tempo. Então, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já tem vários avanços nessa área de legislação para facilitar um pouco a vida. Por outro lado, a gente não pode deixar de notar que, mesmo com todas essas dificuldades, tem gente fazendo tudo certo, formalmente e conseguindo crescer. Então, é muito importante que a gente separe essas duas coisas para que uma coisa não vire desculpa para a outra. Temos que trabalhar nas duas frentes em paralelo. Quem quer jogar o jogo tem que seguir as regras e, por outro lado, a gente também tem que trabalhar para melhorar um pouco as regras e facilitar a vida de quem quer empreender. Bom, Paulo, para a gente encerrar, um tema, uma palavra. Um tema, eu gostaria de usar uma frase curta que vai ser o grande tema da Semana do Empreendedorismo do ano que vem, que é tire suas ideias do papel. Então a gente acredita muito no poder de sonhar grande e trabalhar duro, porque o sucesso é difícil para todo mundo, mas precisa dessas duas coisas, precisa de um sonho grande e muita determinação para fazer acontecer. Tá certo, boa sorte para vocês, para o trabalho de vocês, obrigada pela sua presença aqui no Conta Corrente, até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, boa noite, obrigada Vidor, boa noite. Boa noite, Leila. Obrigada a vocês, até a próxima.